amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal do Tempo. Aqui Giliardi Silva e mais uma atração especial para vocês. As bebidas são ricas em aromas e sabores, mas o que mais fascina é a história que cada uma delas tem. E no vídeo de hoje vamos conhecer uma bebida fermentada lá da Ásia. Estou falando do saquê. Então vamos pegar o DeLorean e ir até o passado. A passagem para essa viagem é sua inscrição. Compartilhe com os amigos e deixe aquele like e conheça um pouquinho mais a história então do saquê. Então, sem mais delongas, chama o DeLorean! O saquê é um fermentado do arroz. Existem muitas lendas de sua origem. Então vamos conhecer algumas delas. Não existe nenhum documento que comprove a origem do saquê. Sabe-se que ela existe há mais de 4.000 anos e ela é considerada uma bebida sagrada lá no Japão. Pois uma das lendas se refere que os deuses desceram do céu e apresentaram o saquê aos homens. Por isso eles usam muito o saquê no Japão em cerimônias religiosas, casamentos e rituais. Mas de todas as histórias e lendas que rodeiam o saquê, sabendo que o arroz foi palco da economia e da alimentação da Ásia antigamente, a história mais convincente vem de uma fazenda, de um plantador de arroz, que tinha seus camponeses. Um certo dia ele pediu para um camponês ir lá armazenar o seu arroz em barris de madeira e vedar bem. Só que o camponês deixou mais ou menos uns 2 barris sem vedar adequadamente. Então aquele arroz, com o contato com as bactérias do ar, se estragou. E quando o fazendeiro chegou até o silo, vamos dizer assim, do arroz, e percebeu que aquele arroz estava estragado e não dava para vender, ele chamou o camponês e falou que o camponês receberia como pagamento aquele arroz. E o camponês levou para casa esse arroz estragado. Chegando na sua casa, ele disse à sua família que eles não eram obrigados a comer aquele arroz, porque foi um erro dele. Então, quando ele foi consumir esse arroz, 2 colheradas, ele sentiu um calor imenso e uma alegria. Então acredita-se que é assim que surgiu o saquê. A explicação vem que ocorreu uma fermentação nesse arroz com uma graduação alcoólica muito baixa. E o saquê na sua origem era completamente diferente como conhecemos hoje. Na verdade, ele era considerado um alimento na época. Veja então como as pessoas faziam seu saquê naquela época. As pessoas mastigavam arroz cozido e deixavam no barril para correr uma fermentação natural pelo ar. E depois, como um mingau, as pessoas comiam esse alimento alcoólico. E o saquê foi consumido assim até 1000 anos atrás. Imagina só, você comia, pegava arroz, né? Imagina se eu pegar uns 5 kg de arroz que eu tenho lá e mascar, consigo fazer um litrão desse de saquê. Só que na verdade era comido, né? Não era bebido como a gente conhece hoje atualmente, né? Daí também surge a lenda do maçu. Maçu, como vocês veem aí na foto, é um copo quadrado onde se consumia o saquê. Ele pode ser de madeira, plástico ou porcelana, mas na verdade o maçu era um utensílio de trabalho do camponês. Ele usava esse maçu para medir o arroz para vender. Só que no final do dia, quando terminava lá o trabalho deles, eles usavam esse mesmo maçu para comer o seu saquê. Por isso que as pessoas hoje têm o ritual de tomar o saquê nesse maçu. E atualmente no Japão, o maçu só é usado em brindes em comemoração ao dia do saquê, pois hoje a bebida é consumida em taças e copos próprios para o saquê. O mais conhecido entre eles é o Oshoko. E voltando à origem do saquê, há mais ou menos 1000 anos atrás, adicionaram água a esse mingau de saquê e fizeram a filtragem, assim surgindo o saquê que conhecemos hoje. A primeira notícia de produção de saquê em massa que se tem ocorreu no século III, na cidade de Nara, antiga capital do Japão. Diversas regiões do país o produzem, mas a região que leva a fama de fabricar o melhor saquê é o distrito de Fushima, lá em Kyoto. Existe hoje em torno de 1.600 fábricas de saquê no Japão. No Brasil, a bebida é produzida por empresas como exemplo a Tikara, que contém selo de qualidade bebida Kozer, produzindo saquê de alta qualidade. E a segunda mais moderna fábrica
é uma outra marca importante, é a Azuma Kirin, segunda fábrica fora do Japão, inaugurada em 1935 pela Mitsubishi, para atender a demanda dos imigrantes japoneses que tem no Brasil. Não precisava eles mais lá importar o saquê para chegar aqui no Brasil, como a colônia japonesa começou a crescer muito, principalmente lá na Liberdade, em Curitiba também, acharam interessante trazer essa fábrica. O saquê, por ser um fermentado, ele é classificado também na mesma categoria do vinho. O seu teor alcoólico chega mais ou menos a um 15%. Como eu disse, o arroz é a matéria-prima para fabricar o saquê. Na primeira etapa, chama de seimai. O grão de arroz é polido para a retirada das gorduras e proteínas contidas na parte mais externa do grão. Logo em seguida, o arroz é cozido a vapor. Na segunda etapa da produção, o arroz se torna o arroz koji, feito da união do arroz cozido com o fungo, chamado Aspergillus oryzae. Nessa etapa, a molécula de amido, contido no interior do arroz, passa por uma hidrolise que resulta em moléculas menores de açúcar. Na sequência, é adicionado uma cultura de levedura a uma parte do arroz koji para início da fermentação. Com isso é formado o chubo. A próxima etapa é a formação do morimi, que é a junção do chubo com o restante do arroz koji, para que todo arroz seja fermentado durante cerca de 30 dias e transformado em saquê. E por último, fazem a filtragem e a pasteurização do saquê, se tornando aquele saquê que conhecemos hoje. O saquê pode ser consumido em uma ampla faixa de temperatura, de 5 a 60 graus. O aroma e o sabor da bebida varia com a temperatura. Em baixas temperaturas, de 5 a 15 graus, o saquê fica mais licoroso, aromas frescos são exalados e sabor fica mais delicado. Em altas temperaturas, de 30 a 60 graus, o saquê fica mais adocicado e aromático. Em geral, saquês de categoria mais simples, recomenda-se aquecer. E aí, amigos, gostaram do vídeo? Espero que sim. O mundo das bebidas é rico em histórias mesmo, né? Vocês gostaram da história do saquê? Deixa aí nos comentários. E lembre-se, compartilhe com os amigos para dar aquela força no canal. Sei que o canal ainda é pequeno, estamos crescendo, mas com a ajuda de vocês vamos longe. Inclusive, quero fazer um vídeo e falar sobre a Deep Web, pois a internet que conhecemos é só a ponta do iceberg, pois a verdadeira internet, ela esconde muitas coisas. Espero então que tenham gostado, até o próximo vídeo, um abraço, chamo DeLorean!